Boa noite, deixa eu ver aqui se o áudio tá bom. Bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui a terapeuta Jana de Lima e nós vamos falar sobre relacionamento homoafetivo. Eu acho que é a primeira vez que eu trago esse assunto aqui para o nosso Bora Conversar. Hoje, dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIAPN+. Eu te faço esse convite para ficar aqui com a gente nessa próxima hora, para mandar pergunta, seu comentário, dividir tela comigo aqui, com a minha convidada. Fiquem muito à vontade. Eu encontrei a Jana fazendo a minha pesquisa para esse papo. E quando eu entrei no perfil dela, ela diz assim, está lá escrito na bio: encorajo você e a sua parceira a viver o melhor do relacionamento a duas. E aí, você faz uma volta ao tempo, né? Você volta no tempo. Por quê? Desde cedo, desde sempre, você é desencorajado a viver aquilo que você sente, né? Tanto é que a Jana diz o seguinte: não deixe que padrões impostos pela sociedade oprimam sua verdadeira essência. E eu acho que é isso que a maior parte das pessoas acabam fazendo com a sua própria vida. Eu estou falando isso porque cabe para qualquer tipo de relacionamento. Mas quando o relacionamento ele é homoafetivo, você entra ainda dentro de um outro lugar, de uma outra caixinha, né? Que às vezes fica fechada uma vida inteira. E aí é que entra a Jana. Antes de colocar minha convidada para dividir tela comigo, eu vou abrir aqui, eu quero falar de duas aspas sobre dois jornalistas que eu gosto, que eu acompanho. E eu vou começar para fazer uma introdução do nosso papo de hoje. Abre aspas. Quem eu amo, que desejo tenho, isso não pode ser definido pelas pessoas que me contratam ou pelas pessoas que me assistem. Esse desejo e esse amor só podem ser definidos por mim e pelas pessoas com quem eu me relaciono. Então, com todo respeito a todo mundo, eu sinto muito. Mas essa é uma decisão minha, exclusivamente minha. E é assim que eu pretendo seguir. Para mim, amor é amor. Desejo é desejo. E isso só interessa às pessoas envolvidas nesse relacionamento. Como eu tenho 2 filhos, é claro que a minha vida também interessa a eles. Então, a minha grande e única preocupação sempre foi eles. E em relação a isso, posso ficar absolutamente tranquila. Tenho uma alegria enorme de dizer que eles me amam, independentemente do que eu faça. E isso é muito bom. Fecha aspas, jornalista Leilane Neubert, que já participou aqui do Bora Conversar. A outra aspas que eu vou abrir, ele começa assim: o amor é um sentimento bem-vindo, é o sentimento que mais transforma. O amor transforma tudo no nosso entorno. A gente precisa do amor. Não pode se classificar o amor para esta ou aquela pessoa. O amor é bem-vindo de todas as formas, de todas as maneiras, porque ele é amor. Então, que ele venha em cataratas, cachoeiras e venha de forma explosiva para todos nós. Que todos nós possamos viver esse amor que é de direito. Fecha aspas. Jornalista Marcelo Cosme, que escreveu esse livro aqui, que é Talvez Você Seja, desconstruindo a LGBTfobia que você nem sabe que tem. Bom, começando o nosso Bora Conversar de hoje, eu vou colocar aqui a minha convidada para dividir tela e reforçando que quem está aqui quiser compartilhar comentário, a sua história, dividir tela, lembra que aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, deixa eu botar minha convidada aqui. Eu estou muito feliz dela ter aceitado participar aqui comigo. Vai tremer um pouquinho aí a tela. Jana, você não me mandou o convite, né? Então, peraí. Tá aqui com a gente, tá? Bem-vindos. Deixa a Jana entrar aí. Boa noite. Aí, boa noite. Olá. Primeiro, Gostoso estar aqui. primeiro te agradecer que de pronto você aceitou conversar comigo, então muitíssimo obrigado. E a Jana congelou. Vamos esperar um pouquinho que internet acontece.
Oi, Letícia, que saudade, viu? Obrigado por você estar aí com a gente. A Jana vai entrar. Jana, você congelou. É melhor você sair e voltar. Se você estiver aí na escuta, sai e volta. Não? Voltou. Voltei. Voltou. Pronto? Vamos ver, eu troquei a minha rede aqui, vamos ver se Ó, vai dar ficou certo. agora ficou bonitona, deu uma nitidez. O negócio ficou bom. Que bom, que bom. Vem Então, vamos lá. primeiro. É Jana ou Janá? Janá. Então, eu estou falando errado desde sempre. Eu aceito, porque, né, de pequenininha, de um tempo, era Jana. E depois que eu comecei esse processo de mudança e de assumir todas as coisas novas da minha vida, eu fiz uma numerologia e chegamos essa formação de Janá. E foi interessante. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Boa É porque pergunta, Jana. Peraí, boa pergunta. Quem está aqui com a gente, tá vendo a imagem, tá direitinho, o nosso áudio tá chegando legal? Dá um ok aí pra gente, só organizar aqui as ideias, por favor. Senão a gente fica falando, aí depois vocês vão falar assim, ah, eu não escutei, não tá legal o vídeo. Então avisa aí pra gente. Vai lá, Jana. Janá. Agora eu vou falar certo o que que é. Como é que você surgiu a ideia de você entrar dentro de um tema, obrigado, Rui, de entrar dentro desse tema e trabalhar dentro dele? Porque eu segui na direção desse tema para mulheres lésbicas? Isso. Tá. Acho que eu vou tirar um fone aqui do meu ouvido. Porque tampou muito meu ouvido aqui, eu não estava escutando direito. Bom, em primeiro lugar, porque para mim foi dentro desse processo de autoaceitação, onde que se estabeleceu um novo momento na minha vida. Tanto profissional, quanto também de vida, de amor e de tudo. Então, na hora que eu comecei a fazer o processo de aceitação, eu comecei a fazer uma transição de carreira. E aí eu comecei a... Eu trabalhava na área financeira, eu trabalhava como gerente financeira de uma escola. E fiquei um tempo trabalhando com isso. Também fazia doce, a minha história é bem assim longa. Eu fiz várias coisas ao longo da minha vida. E até que comecei um processo de autoconhecimento foi quando eu comecei a fazer um trabalho comigo e também procurar estudar para trabalhar com as outras pessoas. Porque a mudança que foi acontecendo comigo diante do trabalho do autoconhecimento me interessou em estudar e olhar para os outros. Porque eu comecei através de trabalhos em grupo. E aquilo me deixava bem curiosa, porque a partir dos movimentos que as pessoas faziam, eu ia aprendendo e movimentando coisas em mim. E cada movimento, cada vez que eu ouvia a história de alguém, que florescia algo em mim, que abria um canto em mim para olhar e para aceitar e para entender, eu ia ficando mais interessada em estudar sobre o trabalho para poder também conduzir as outras pessoas. Então foi um processo que aconteceu à medida que eu ia me conhecendo, né? Então, o que aconteceu nesse processo? Eu fui entendendo que eu fiquei muito tempo dentro de uma vida onde que era maravilhosa, foi ótima, foi perfeita, porque eu vivi 18 anos com o pai dos meus filhos, eu tive meus filhos, tive uma vida gostosa, boa, né? Mas que durante todo esse processo tinha algo do meu lado que eu não olhava, que era justamente esse lugar onde eu tinha interesse por mulheres. Então, na medida que eu comecei a fazer os trabalhos de autoconhecimento, que eu comecei a olhar para mim, me cuidar, aprofundar dentro da minha história, dentro dos meus processos, dos padrões que me levavam a ter determinados comportamentos, eu então passei num processo interno de autoaceitação. Porque primeiro começou comigo. Eu até fiz um vídeo outro dia, eu falei hoje de manhã com uma cliente sobre isso. Eu falei, eu não sei se você viu meu vídeo que fala sobre o meu processo de quando eu me assumi. Ali no vídeo eu contei para minha mãe, eu contei para os meus filhos e para eles mesmo não teve nenhum problema. O problema estava em mim, né? E lá eu conto que foram muitos trabalhos.
Foram vários processos internos onde foi que eu fui digerindo esse preconceito que eu trazia dos imprints que foram colocados em mim lá na minha infância, desde quando eu era bem pequenininha, que é justamente, né, o trabalho que a gente está fazendo no dia de hoje, onde é comemorado o orgulho, né, o Dia do Orgulho, por toda essa história, né, que vem lá das origens, porque essa história não é aqui, ela não é hoje, né, ela é antepassada, né, de tantas coisas que aconteceram, de tantas ideias que foram, conceitos que foram imprintados em todos nós. Por quê? Porque a base da história trouxe que um relacionamento, para ser perfeito, era um relacionamento heteronormativo. E eu fui essa mulher que fui criada dentro desse processo, que fui conduzida dentro dessa história. Então eu demorei nesse processo para me aceitar. Demorei, né, até me aceitar. Então, com isso, eu estou falando muito, né? É porque você sabe que para jornalista isso daí é adjetivo, né? Eu adoro. Mas a questão não é. A gente já foi conversando e eu fui atropelando. Tá bom, nós vamos retomar esse papo. Mas primeiro, eu quero que você fale, porque eu sempre deixo para falar no final e às vezes a gente vai conversando. Então eu quero que você fale como é que eu faço para poder te encontrar, o atendimento online, o atendimento físico, da onde você está falando. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Toma, Jana, por favor. Olha só, o jornalista adora a gente que fala e eu adoro falar, então tá tudo certo. Gente, eu sou a Jana de Lima, como o Fábio já contou, né? Eu tenho 46 anos, eu sou filha da Maria e do José, e eu gosto muito de falar desse jeito, porque daí eu já faço uma conectação, já ligo da história de Jesus, já falo que são pais importantes, porque para quem acredita em Jesus, para quem gosta, já fica mais felizinho. E eu falo que são uma piada e ninguém nunca ri, mas eu continuo contando. E eu sou a mãe do Felipe e do Guilherme e sou a vovó da Yara. E eu gosto muito de falar desse jeito, porque quando eu falo dos meus filhos, eu chego logo na minha neta, que é uma fofinha de 2 anos, maravilhosa, que me chama de vovó. E é bem gostoso isso. Então, hoje eu estou como terapeuta sistêmica, porque a base do meu trabalho é sistêmico. Então, por que sistêmico? Porque eu olho para a origem, para toda a história da família, para todos os que vieram antes e que construíram essa história a qual o meu cliente vive, né? Porque ele vive hoje uma história que foi imprintada dele desde a infância. Então, hoje, todos os padrões, todo o comportamento dele vem dessa origem. Então, dentro desse trabalho, eu conduzo o olhar para essa história, para a aceitação dessa história, para a integração desse sistema familiar, para que ele entre numa aceitação com o que ele vive hoje. E para quê? Para que ele possa, para que essa mulher possa se integrar com o que ela quer viver, com o amor que ela quer viver. Então, eu trabalho com mulheres lésbicas e relacionamentos homoafetivos. A base da mulher. E por que a mulher? Porque a mulher, para mim, foi dentro do meu processo de de estudos e tudo, foi o maior processo que eu fiz comigo mesmo, porque foi onde eu fui me integrando ao meu feminino. Eu era muito desconectada do meu feminino. Então, conforme eu fui aceitando a minha história, me integrando com o feminino, fazendo as pazes com a minha mãe, eu fui podendo me aceitar, fui podendo ser a pessoa que eu sou hoje. Porque eu fiquei um tanto de tempo desconectada de tudo isso. Então, eu cuido dessa mulher. E direciono para mulheres lésbicas, por quê? Porque eu vejo que dentro de todo esse leque de gente que nós temos aqui, né, na vida, vivendo, as mulheres ainda é parte das pessoas que precisam de um olhar, de um cuidado, de um amor, de uma dedicação. Então, dentro disso, é por isso que eu trabalho com mulheres e foi dentro do processo que aconteceu comigo que eu escolhi essa linha de trabalho que foi o que você perguntou lá inicialmente. Para me encontrar, eu faço atendimentos online. Então, trabalho com constelação, trabalho com atendimentos individuais, terapias semanais, faço trabalhos em grupos, trabalho com renascimento sistêmico,
Então faço às vezes trabalhos presenciais, workshops, trabalho com grupo semanal. Então tem um leque de trabalhos que eu faço. Para me encontrar, você vai lá no meu direct ou no link que está na bio, tem lá o meu WhatsApp, você já consegue falar diretamente comigo. A gente marca um bate-papo e vê qual que é a necessidade que você está passando no momento e que eu posso te acompanhar para direcionar aí um novo olhar para a história que você está vivendo. Então, basicamente é isso, né, que você tinha pedido. Então, dessa forma que você me encontra. E você está falando de que cidade? De São Paulo. Eu sou pernambucana de nascimento, nasci em Morena, Pernambuco. Já moro em São Paulo há 30 anos. São Paulo na capital, isso. Uhum. Quando você diz que você estava desconectada do feminino, o que você quer dizer com isso, Jana? Eu estava desconectada do meu feminino porque em mim existia uma presença masculina agindo. Eu agia com o lado do meu masculino na distorção, porque eu era extremamente agressiva, distante dos meus sentimentos, né? Então era o masculino distorcido. Eu ia para cima para fazer as coisas, mas de forma agressiva. Isso era uma defesa? Hoje você entende isso como uma defesa ou como uma fuga? Ou nenhuma coisa nem outra? Eu vejo com as duas coisas. Em alguns momentos foi para me defender, porque eu achava que eu tinha um lugar dentro de mim que achava que estava sempre sendo acusada ou culpada de algo. E um outro momento era uma fuga, porque eu usava isso para não me conectar com sentimentos. Usava isso de forma com que eu não precisasse mostrar o que eu estava sentindo, porque eu também não sabia o que eu estava sentindo. Então, era uma pessoa bem rígida, extremamente emburrada. Aí eu acho interessante, assim, às vezes eu estou fazendo um vídeo e às vezes um rio, né? E aí eu começo a gravar, eu começo a dar risada. Eu gravo, começo a dar risada sozinha. E aí vem uma percepção assim, falei, cara, como era difícil rir antes. Né? E agora eu dou risada da minha cara, porque eu começo a gravar, eu vejo que tu faço uma careta, ou faço uma boca assim, aí eu começo a dar risada. E isso é tão especial, porque hoje eu posso rir do que acontece comigo. Porque houve um momento onde eu não me permitia. Então, eu vivia uma vida dentro desse masculino distorcido. Porque o masculino, né, dentro do atributo, dentro da essência, ele não é agressivo, ele não precisa impor o poder que ele tem. Não é sobre isso, né? Mas eu vivia dessa forma. Então, essa desconexão com o feminino, porque eu não aceitava a minha mãe, me desconectava, porque como eu não aceitava, eu reprimia o meu feminino e agia na distorção do masculino, porque eu também tinha problemas com meu pai, né? Então, também não aceitava o meu pai. Então, a forma que eu encontrei para lidar com as coisas que me aconteciam era dessa forma que eu estou falando e com outras coisas, claro, porque sempre isso aqui era um aspecto que predominava. E existiam outros. Hoje, por exemplo, é interessante porque meu filho outro dia mandou uma mensagem para mim, um correio elegante. Ele mandou assim: mãe, como é bonito ver o seu desabrochar. Como eu fico feliz de te ver sorrir. Isso para mim foi tão especial, porque realmente eu fiquei um tanto de tempo. Oi? Ele tem quantos anos? 26. Que legal, gente. É o pai da minha filha, é o pai da minha neta, o Felipe. E o mais novo tem 23, que é o Guilherme. Então, foi nesse processo que as coisas começaram, né? Eu ia falar uma coisa, Jana, desculpa te interromper, você está aí tão... Isso é muito bom, quem está acompanhando está sentindo isso. Eu estou vendo um sorriso tão bonito e tão leve que quando você fala de todo esse processo, eu acho que quem está aqui comigo deve estar acompanhando isso assim, gente, mas será que foi assim mesmo? Você está trazendo uma leveza naquilo que você está falando, e é claro, que entra dentro desse processo de autoconhecimento. Você também falou de um lugar que você não mexia, que ficava guardado. É porque ele sempre esteve lá e você nunca se deu conta? Ele sempre esteve lá, mas eu nunca dei vazão para ele. Existiam momentos assim, onde passavam mulheres na minha vida, passavam como amigas ou como pessoas que eu conhecia ou trabalhava, e que me despertavam algo
onde eu não olhava para esse despertar, porque eu não permitia que aquilo tivesse uma vazão. Era isso que acontecia. Então, uma vez, eu fiz um trabalho chamado Grito Primal. Esse trabalho, a base dele é despertar, é conectar com a dor primária. E esse trabalho é bem profundo, assim. Mas o que aconteceu nesse trabalho? Eu assisti um depoimento, né? Uma pessoa que estava nesse grupo, uma jovem, na época eu estava ali com 38 anos, 37 para 38 anos, e essa jovem, ela estava com 24. E ela contou na história dela que ela tinha interesse por mulheres, mas que ela não deixava isso transparecer porque ela achava que a mãe dela não ia autorizar. Aquilo mexeu num lugar interno em mim, que então despertou uma autoobservação sobre o que aconteceu no processo da minha vida. Foi aí quando eu comecei a realmente fazer uma varredura sobre quais eram os sentimentos que eu já tinha deixado adormecer. Então eu entrei em contato com a primeira mulher que eu me apaixonei. Eu era bem adolescente, tinha 13 anos, foi antes do meu primeiro namorado. E eu fiquei bem apaixonada por ela. Mas jamais que eu ia entender naquele momento, com tudo que eu era, quem eu era naquele momento, que aquilo era amor. Essa mulher sempre namorou mulheres. E eu fiz um outro caminho. Isso ficou guardado em mim. Que só a partir desse trabalho foi que eu pude olhar para isso. E aí, para as pessoas que estão aqui, isso significa que eu não amei o pai dos meus filhos, ou que eu não amei os homens aos quais eu me relacionei? Não. Eu amei todos eles, eu me aprofundei, eu vivi aquela história. Né? E o que acontece hoje? Né? Trazendo assim para um lugar onde... O que acontece hoje? Eu namorando uma mulher, me relacionando com ela. Acontece hoje que eu vivo em mim o que realmente faz sentido para mim. Que realmente me deixa tranquila. O que me faz ser eu mesma. Outro dia me perguntaram assim: você tinha tantas espinhas no seu rosto, o que aconteceu com elas? Eu falei: eu me assumi. Porque foi a partir disso que aconteceu, não tem outra explicação a não ser essa. E o que eu assumi? Eu assumi que eu sou uma mulher amorosa, eu assumi que eu sou uma mulher sorridente, eu assumi que eu sou uma mulher que ama outra mulher. E que eu sou a mãe do Felipe e do Guilherme, e que eu sou a vovó da Yara, e que eu sou uma terapeuta. Eu assumi coisas na minha vida. Eu assumi quem eu sou. E eu sou a pessoa que fala bobagem, dá muita risada, e que ri das minhas próprias mazelas. E ri a noite inteira, se for preciso. Entende? Eu sou uma pessoa que conto piadas. E que fala bem arrastado um nordestino, como tá querendo. Então essa sou eu. E que tem toda essa história. Meu primo falou aqui assim, de fato, o sorriso dela é contagiante. Você está vendo que não é opinião só minha, viu? Quem está aqui com a gente está dizendo isso. Ai, que delícia. Que é aquele período... Eu não conheço nenhum aqui, nenhuma pessoa que vai dizer que foi assim, minha adolescência, algo tranquilo, sabe? Eu acho que é onde tudo começa a aflorar na gente, mais forte, e é onde exatamente falta com quem falar. Para você também foi assim? Foi. Especialmente porque nessa época da adolescência, foi uma época onde eu transitei de casa. Porque até os meus 16 anos eu morei com os meus avós paternos. E com meu pai, que ficava ali presente, mas não morava na mesma casa. E eu era criada pela minha tia, que é a irmã do meu pai. E ela era ali que fazia o papel da mãe, porque ela ficava era ela por ser mais jovem do que a minha avó, né? Então ela que me levava assim para museus, ela que me ensinou as músicas, né, as culturas da MPB, que me ensinou que me levou para o meu primeiro comício político, ela que fez esse papel. E a minha mãe ficava sempre por telefone, sempre por férias. Minha mãe morava então aqui em São Paulo e eu morava lá em Moreno, na minha cidade natal, com os meus avós. Quando eu completei 16 anos, a minha mãe então me trouxe para morar com ela em São Paulo.
Então, aconteciam várias coisas comigo. Eu sempre vinha passar férias com a minha mãe e tal, mas aconteciam várias coisas comigo, mas eu não dava assim. Eu já estava num processo de não dar muito vazão para o que acontecia em mim. Porque acontecia um monte de coisa, mas eu tinha tantas outras coisas para viver, adolescente, um monte de coisas externas acontecendo, e eu querendo viver todas as coisas, transitando de morar com os meus avós para morar com a minha mãe. E em seguida, o que aconteceu? Eu conheci o pai dos meus filhos. Me apaixonei ali e fui embora, fui viver uma vida e casei, e fui morar fora do país, e tive filhos bem cedo. Então, esse processo mesmo da adolescência foi bem tumultuado. Bem tumultuado. Então, aquela menina lá de 13 anos que se apaixonou por aquela amiga, não, não teve mais ouvido. Entende? Ela não foi assim, ela não teve um espaço para crescer dentro dela. Porque a minha história dizia que eu precisava viver um relacionamento onde eu casasse e tivesse filhos. Que para ser feliz eu precisava fazer isso. E foi isso que eu fiz. Que a gente escuta desde cedo, né? A menina, ela escuta isso desde cedo, né? Você tem que casar. A brincadeira já é assim, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou, pô, a gente é ensinada desde cedo que a gente tem que cuidar. Sempre. Exatamente. Como é que a gente vai saber lidar? Eu falei aqui sobre relacionamento abusivo, dependência emocional, e aí entrou muito dentro dessa questão, né, Jana? Que é como é que você vai entender o que está acontecendo com você se você passa a vida inteira sendo ensinado que cuidar, que você tem que perdoar, que o homem é inconsequente, que o homem é aquilo, e a gente estava falando dessas relações. Quando você está vivendo uma, você acaba sendo um mundo. Como é que você consegue virar essa chavinha? E às vezes, quando a gente vai falar e entra dentro do relacionamento homoafetivo, essa mulher também não vem dizer que também não tem isso dentro, estava lendo coisas que você falou sobre, que ela também entra dentro da relação com essa dificuldade de perceber, de se perceber. Até ela vive aquela relação, mas às vezes ela está se colocando em segundo lugar também. É isso, Jana? Tem, totalmente. E tem uma coisa que acontece, que eu vejo assim, bastante acontecer com as minhas clientes. É uma coisa que é assim, ó. Existe uma parte da relação, porque o que as mulheres elas cresceram para quê? Para ser cuidadas. Então o que acontece? Ela encontra outra mulher na mesma situação. Então existe um conflito ali interno entre as duas, porque como assim? Quem cuida e quem é cuidada? Né? Porque se eu fui criada para ser cuidada, como é que eu faço agora que eu me relaciono com uma mulher? Achar esse equilíbrio dentro dessa relação é um desafio também. Né? Porque de um lado tem uma mulher que teve toda a história da vida dela, que teve, né, toda a criação de uma forma, e da uma outra a mesma coisa. Toda a criação de uma forma. Então, duas famílias diferentes, duas histórias de vidas diferentes, mas um contexto social de histórias semelhantes, porque todos nós viemos da mesma história. Não importa que você é do Rio, é isso? Você é do Rio, né? Então, não importa que você esteja no Rio de Janeiro, que tenha sido criado no Rio de Janeiro, e eu moro em São Paulo, mas fui criada em Pernambuco. Porque a nossa história, né, nós tivemos veio do mesmo lugar. Inclusive, se nós estivermos vivendo, somos nascidos na mesma década, né, que é a geração. Então, temos aquela história, temos aquele contexto que trazemos dessa história. E para ajustar isso, gente, mas isso é assim, eu gosto muito de falar assim, parar tudo e falar assim, olha, isso acontece com todas as pessoas. Nos relacionamentos héteros também acontece. É que nós estamos aqui voltando a olhar para um relacionamento homoafetivo, para mulheres. Mas olha, relacionamento entre homens também, relacionamento entre uma mulher e um homem, entre um trans e uma bi, não importa, são pessoas, né? Então aqui a gente está olhando para duas mulheres que tem esse contexto interno, que tem essa criação. Olha, vou te criar para você ter filho, para você casar, para você servir a sua casa. Encontra outra mulher nessa mesma situação. Ou, uma coisa interessante que acontece, assim, quando a mulher demora a se assumir, como foi o meu caso, ela já viveu todo esse relacionamento. Né? Ela já viveu um relacionamento, no meu caso, eu vivi um relacionamento de 18 anos, de um casamento, eu vivi outras histórias com outros homens, até então me assumir. Eu chego nessa história
encontra uma mulher que foi lésbica, desde que ela se assumiu, desde que ela começou os relacionamentos dela, a vida amorosa dela. O que acontece? Essa mulher, ela passou por uma trajetória dentro dessa história, dentro desse contexto repressor, dessa opressão de não poder falar, de não poder ser quem ela é. Então ela teve que lidar com algumas situações que eu não tive, certo? Porque eu vivi uma história dentro de um relacionamento heteronormativo. Então o que acontece? Também tem um conflito. Porque eu vim com uma carga, com uma história vivida de uma forma e essa mulher de outra forma. E agora então nós vamos nos juntar e viver em outro lugar, uma história em comum. Para encontrar esse equilíbrio dentro dessa história, precisa o quê? Precisa de uma olhar para a outra. De uma olhar para a história da outra. De cada uma ceder para amar de verdade. E amar o outro como ser humano. Não apenas como a minha namorada, a minha mulher, a minha esposa. Então, isso, Fábio, eu vejo que é uma das coisas um dos pontos mais importantes e onde traz mais conflito dentro de um relacionamento. Especialmente de um relacionamento homoafetivo. Porque traz aquela carga emocional que foi conduzida para a mulher desde que ela era pequenininha, né, quando a gente ganhava uma tabuinha de passar roupa com ferro para brincar com as bonecas. Então, isso vem dentro da nossa história, gente. Não é porque nós queremos. Não é por isso. Eu gosto disso. Assim, não, a gente tem isso dentro da gente. Isso que a gente faz aqui hoje é um pouquinho de uma desconstrução para que a gente possa formar um novo pensamento que desconstrua aquela ideia anterior que a gente tinha. Né? Então, assim, você vai começar a se questionar. Peraí, será que isso que eu aprendi quando eu era criança faz sentido de verdade para mim? Então, começa um novo pensamento para construir o que é uma nova crença. Então, deixar aquela crença que foi imprintada em nós lá na infância para construir uma nova crença. E esse é o maior desafio do relacionamento. Todos eles. Especialmente quando a gente trata de duas mulheres que têm essa mesma história. Então, sim. Inclusive, pegando o gancho, quando a gente está falando aí de relacionamento, entrou... Peraí, que alguém falou aqui, o Cláudio. O Cláudio sempre está por aqui, querido. Ele diz o seguinte: eu detesto o termo heterossexual e homossexual. É homoafetivo e heteroafetivo. Afeição, amor. Muito bom, gostei. Também gostei. Aqui a gente aprende também, Cláudio. Também gostei. Gostei disso e vou adotar, viu, Cláudia? Eu adorei. Heteroafetivo, homoafetivo, heteroafetivo. Beleza, Cláudio. E aí, pegando o gancho que você estava falando, o ciúme é algo, é um sentimento presente em todas as relações. Eu tenho uma amiga que ela acabou de voltar para a esposa. Ela falou: Fábio, eu estou me separando, eu não aguento, eu não posso sair com uma amiga minha para beber, ela tem que estar junto, e às vezes ela está trabalhando, ela trabalha à noite. Então, ciúme. E aí, isso também a gente está focando num tema para todo relacionamento. Se você não tem confiança na sua parceria, porra, então é melhor sozinho, o que é? E da onde vem essa... Eu acho que a gente volta ao início sempre, né, Jana? Porque o ciúme ele faz parte desse jogo, né? O ciúme ele faz parte dessa construção insegura, né? Na verdade. Faz parte dessa história. Boa noite para todo mundo que está me dando boa noite aqui. Obrigada, gente, vocês estarem aqui. Muito legal. Muito à vontade para mandar beijo para a galera que está chegando. Você fique muito à vontade. Nós dois aqui, mas tem a nossa galera. Então, manda beijo. Chegou aqui a Tuca, a Dena, a Bruna, um pessoal aqui chegando. Muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui. E, então, o ciúme está implantado nessa história. Por quê? Porque a mulher também foi criada para se sentir insegura. Porque, afinal de contas, ela tem alguém para cuidar dela.
Ela tem alguém para suprir as necessidades dela. Como se isso fosse possível, né, gente? Como se fosse possível alguém suprir algo para o outro. A única pessoa que pode fazer algo por você, gente, é você mesma. Só você pode fazer algo por você. Dentro desse princípio, onde você toma isso como uma verdade para você, é que você tem um relacionamento onde ele passa a ser saudável. Porque antes disso, não acontece. Então, mas nós, lembrando que todas nós estamos no mesmo barco, todas nós temos a mesma história, todos nós estamos aqui para aprender a chegar nesse lugar. Eu também tenho as minhas questões. A minha namorada mesmo, ela não sai sozinha não, que eu não deixo. Brincadeira. Brincadeira, gente. Ela tá por aqui. Amor, dá um oi aí, conta pro pessoal que isso não é verdade, que não vai ficar feio pra mim. Então, Fábio, esse ponto do ciúme, ele é um ponto que acontece em todas as relações, claro, mas especialmente acontece dentro desse relacionamento homoafetivo, exatamente por esse lugar. Porque existe uma imprint dessa história que foi feito para que a mulher se sentisse insegura, para que a mulher buscasse uma relação para suprir essa ausência, essa necessidade de se sentir bem, se sentir segura, se sentir firme. Ou seja, se ela tem tudo isso dentro dela, automaticamente ela já fica insegura. Então, se a minha mulher vai sair para beber com os amigos, para encontrar os amigos, obviamente eu vou querer ir junto. Porque senão, não vou ficar me sentindo bem. Vou ficar sentindo insegurança, vou ficar sentindo uma série de coisas. Né? Com certeza não, a minha linda, minha namorada linda. Então, isso está dentro de nós. O que cabe nesse momento, onde o ciúme surge? O que é legal, gente, para todos nós. E assim, isso significa que eu não passe por nenhuma insegurança? Não, eu passo. Sabe o que acontece? Na hora que isso chega, eu faço uma pergunta assim, peraí, o que está acontecendo? Da onde está vindo essa insegurança? Da onde está vindo essa necessidade de controle? Porque essa insegurança, como eu estou insegura, eu quero o quê? Controlar a situação. Quem aguenta um relacionamento onde a pessoa está querendo controlar o outro o tempo inteiro? Então eu tenho que controlar onde a minha namorada vai, eu controlo o que ela vai fazer, eu controlo a hora que ela sai, a hora que ela chega, com quem ela vai. Como assim? Pode isso acontecer? Isso fica sufocante. Então, volta uma pergunta para você. O que está acontecendo comigo? Da onde está vindo essa insegurança? Que ciúme é esse? Porque sabe o que acontece quando a gente faz pergunta? A cabeça, a mente, ela começa a procurar uma resposta. E na hora que vem essa procura, você sai da situação e começa a prestar atenção em você. E aí, você olha para a situação de outro lugar. Que esse é o trabalho terapêutico, né? O que a terapeuta faz? Ela mostra para você um outro ângulo da história. Para que você possa analisar a sua situação de um outro lugar. E enxergar coisas que você não está enxergando. Então, as perguntas, elas servem para isso. Bem se fala, né? Que quem faz as perguntas é que manda na situação. Então, como você faz para agir como você mesma? Então, se faça perguntas inteligentes, se questione. Por que você age desse jeito? Por que você está sentindo ciúme? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão ciumenta? Será que eu estou necessitando de um pouco mais de atenção? Isso eu posso pedir para minha parceira. Posso falar, amor, eu acho que eu estou precisando de um pouco de carinho, um pouco de atenção. É diferente de dizer para ela, eu não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo. Porque traz a situação para você. É você olhar para você e dizer o que você está necessitando, não o que você quer que o outro faça. Entende? Porque assim, isso significa que vai funcionar? Fala, minha querida, termina. Significa que vai funcionar? Não. Por quê? Depende do lugar onde você coloca as coisas que você coloca. Porque esse é o ponto onde você falou lá no Stories, que você falou assim, nós vamos falar sobre comunicação. Como é que está essa comunicação? O que eu quero te falar, o que eu ia falar agora. Continua, é isso aí. Como é que está a sua comunicação com a sua parceira? Porque se você está só falando sobre você
e não está olhando para ela, não está prestando atenção nela, você não está vivendo uma relação, você está vivendo sozinha ali aquela história. É importante que você fale o que você sente, mas também é importante que você ouça o que ela te traz. Porque no momento que você pede para ela, eu preciso de um carinho, e ela traz para você uma necessidade dela, ouça a necessidade que ela está trazendo. Porque às vezes o que a pessoa está precisando mesmo é sair para dar uma volta com uma amiga. Seja para beber uma cerveja, seja para fazer o que ela quiser. Porque é um tempo dela. Nós precisamos da nossa individualidade. Nós precisamos de um momento, por exemplo, só para parar para ler, gente. Eu quero só aqui, estar lendo meu livro, nesse momento. E o que outra pessoa está fazendo nesse momento? Fazendo outra coisa, fazendo, sei lá, vendo um vídeo, fazendo E tem outra coisa. uma outra coisinha, senão eu vou esquecer, dentro dessa comunicação. Não sei se você vai concordar comigo, se eu estiver falando uma bobagem, você também pode me corrigir. Para de ficar querendo que o outro, a outra, adivinhe o que você está pensando. Se você tem uma comunicação ali, né, aberta, sincera, olha, fala, tá legal, não gostei. Bora conversar, porque aí, às vezes, é aquilo que você fica guardando e que você vai criando um ranço, e às vezes você cria uma situação dentro daquela relação que às vezes é até muito boa e que você não consegue resolver. E que às vezes até perde time para resolver. Bobagem, Jana? Não, você está falando certinho. Eu estou lendo aqui uma coisa que colocaram que eu vou complementar o que você está falando. Olha, exatamente isso. Minha terapeuta falou isso mesmo. Eu só vivia reclamando de coisas que não parava para olhar e para ouvir o outro lado. É isso. Porque esse ponto que você trouxe é um ponto assim, olha, é uma chave de ouro. Quem pega ela atravessa uma porta assim, que é uma porta assim de para momentos felizes. Porque, gente, é muito interessante como as pessoas acham que um olhar diz tudo. Ou que uma. Ah, eu vou ficar calada porque eu não vou nem falar nada, que ela já vai saber. Como? Como que a outra pessoa vai saber o que se passa dentro de você se você não falar? Não tem como adivinhar, não tem como adivinhar. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu estava uma vez tem uma pessoa aqui, uma amiga, que talvez ela lembre dessa história. A gente estava num grupo juntos e a facilitadora desse grupo contou uma história dela. Contou assim, eu queria tanto uma coxa de presente no Dia das Mães. Uma coxa lá que ela achou bonita na loja. E aí os filhos dela todos começaram a perguntar, mãe, o que você quer de presente? Não quero nada não. Ela tinha passado com uma das filhas nessa loja e falou que a coxa era bonita pra filha, não. Aí os filhos perguntavam, mãe, o que você quer de presente? Não quero nada não. Chegou no Dia das Mães, ela ganhou lá um ramalhete bem bonito de flores. Ela percebeu que estava triste. É porque eu queria mesmo a coxa. Aí ela comentou com uma das filhas, mãe, mas a gente perguntou um monte de vezes pra você o que você queria, você falou que não queria nada. A gente comprou flores. Eu falei, porque eu tinha passado na loja. Gente, essa pessoa que estava contando essa história é uma terapeuta. Uma boa terapeuta. E ela contou isso para mostrar o quanto ainda dentro dela existe momentos que ela quer que as pessoas adivinhem o que ela sente, o que ela está querendo. Não funciona. Ela ficou sem a coxa. Ganhou um lindo ramalhete para enfeitar a casa dela, mas ficou sem a coxa. Isso é um exemplo bem cotidiano. Mas imagina isso numa discussão com você e a sua parceira. Você então fica chateada, emburrada por algum motivo e não conta nada para ela. Passa um dia quieto, outro dia quieto, A outra pessoa não tá nem sabendo o que tá acontecendo, tá lá vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela. Sabe que tem uma incomodação, mas às vezes vai só respeitar e não vai perguntar. Aí você cria uma situação que é assim, tá vendo? Eu tô aqui com um problema, ela não me pergunta, eu tô sofrendo, eu tô triste, eu tô arrasada. Ela nem fala nada, ela não me liga. Aí as coisas vão começar a se distanciar. Se distanciar é porque você tá com um elefante branco no meio da tua sala. E você não sabe por quê. Foi porque naquele momento, onde algo que você não gostou, você não chegou e disse, meu amor, eu não gostei disso aqui que aconteceu. Será que a gente pode conversar a respeito? E aí você vai dizer, olha, eu não gostei, porque nessa hora que você falou, me pareceu grosseiro da sua parte. Me pareceu que você assim não olhou para mim nesse momento. Eu quero te perguntar o que você acha sobre isso.
E a pessoa então vai trazer, olha, desculpa, porque na hora ali eu tava com pressa, eu realmente não olhei pra você, eu quis resolver a situação e acabou. Aí você vai dizer pra ela assim, então tá bom, mas a próxima vez, será que você pode olhar pra mim um pouquinho? Ah, tá, então tá, beijo, acabou, mudou o próximo passo. Não, e tem isso também, né? Você cria às vezes, até uma teia, né? Não, porque você está pensando nisso, então aí você já vai criando uma história, gente. Quando você poderia conversar, falar, escutar o que a outra pessoa vai te dizer, né? A sua parceira vai te dizer, tá. Porque também não adianta você ficar, porque tem gente que ainda fica colocando, mesmo depois de conversar, ainda fica colocando caraminholas ali, imaginando coisas que realmente às vezes não existem. Às vezes realmente mandou mal, falou uma bobagem, falou uma besteira. E ponto final. Segue. A Letícia falou aqui, isso é um fato real. Não funciona. O mestre em fazer isso. Mestre em fazer o quê, Letícia? Complementa aí pra gente. Porque você viu que a nossa assunto aqui se transforma em um monstro. Isso aí, exatamente. Transformando aquilo aí, você pega uma ojeriza, às vezes, daquele relacionamento que você colocou e, na verdade, você colocou num lugar que, na verdade, você poderia só ter falado. Né? Tem uma coisa que acontece, gente, que é bem legal, que é bem importante falar, trazer aqui um ponto dentro desse assunto, que é assim, ó, o que o relacionamento de casal traz pra gente? Ele traz de várias formas representações com alguém da nossa história que a gente precisa ainda completar algo que a gente deixou incompleto. E ora essa mulher é o meu pai, e ora essa mulher é a minha mãe. Ora essa mulher é meu pai, ora essa mulher é minha mãe. Por quê? Porque nós temos vários pontos, vários aprendizados incompletos, várias interrupções no nosso amor. Porque a criança, vou voltar um pouquinho na criança para vocês olharem. Pense numa criança de 2 anos. Quando eu penso nisso, eu lembro da minha neta. O que ela quer? Ela quer ser atendida de todas as formas, o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Ela não tem assim uma... agora eu vou relaxar aqui quietinha porque meu pai tá indo lá no banheiro. Não tem. Ela quer na hora que ela quer. E aí o pai precisa ir ao banheiro e vai deixar a criança esperando. O que aconteceu ali com a criança? O meu pai não me ama. O meu pai prefere ir ao banheiro. Chega lá no momento adulto, eu tô trazendo um exemplo bem assim, tosco, tá, gente? Para que vocês entendam que isso acontece, para vocês verem aí que acontece. Aí o que acontece lá na fase adulta, você encontra uma mulher, começa a namorar com ela, começa a se relacionar, ou encontra um homem, ou encontra uma outra pessoa aí que você se relaciona, e essa pessoa resolve ir ao banheiro. E vem uma coisa assim pra você, pim, não me ama. E aí o que acontece? Você olha pra essa pessoa e resgata aquela dor lá da tua criança. E a pessoa não fez absolutamente nada, mas você olha pra ela e sente uma raiva. Sente um desconforto, sente um mal-estar. E aí o que acontece? Aquela pessoa representa aquele processo interrompido lá na tua infância. E você, como não tem o conhecimento disso, briga com a tua parceira, briga com o teu parceiro e cria assim uma situação. Isso também pode acontecer. Jana, e como é que eu faço quando isso acontece? Gente, isso só dá para resolver através de terapia mesmo, viu? Tem muito o que fazer. Mas você pode fazer assim, uma coisa para saber se você está no caminho. O que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou cobrando tanta coisa da minha parceira? O que está acontecendo comigo? Quem em mim precisa tanto de atenção? Essa é uma boa pergunta para você fazer para você. Porque a resposta, geralmente, tira o foco da tua parceira. Tira o foco da outra parte da relação e coloca o olhar para você. E aí você passa a prestar atenção um pouquinho em você. É um momento onde eu falo um tanto com as minhas clientes, é um momento onde você para um pouco, respira e observa o que você está sentindo. Por que estou tão incomodada? Porque, gente, as nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos desgastes internos são todos a nosso respeito. O outro, ele só é um personagem para trazer a nossa observação para o que a gente faz. Esse é o trabalho, é olhar para dentro de você. É claro que se você está vivendo um relacionamento
abusivo, um relacionamento tóxico, todos esses nomes que nós damos para essas relações que não estão assim fluidas e engrenadas, é por quê? Porque existe um lugar em você que está precisando se cuidar. Sim, você pode analisar essa relação e olhar para você e se cuidar. Por quê? Porque se você não resolver as coisas que estão em você, você vai encontrar outro relacionamento tóxico, você vai encontrar outro relacionamento abusivo, outra situação desequilibrada. Então, o caminho é olhar para dentro de você. E essas perguntas, elas te tiram desse piloto automático de jogar a responsabilidade para o outro. De achar que o outro é que não te olha, o outro é que não te vê, o outro é que vai sair sozinho e não quer levar você. Porque não é, o outro só está querendo viver um pouco a vida dele também. Faz sentido isso para você, o Fábio? De novo, pegando um gancho perfeito nisso que você está dizendo, sobre uma possibilidade de querer que o outro. A Letícia falou aqui sobre isso, que ela fica querendo. Adivinha o que ela quer, o que ela gostaria que você fizesse. Ah, minha amiga, assim também não dá, né? Você colocar na tua relação, né, na tua parceira, esse lugar é muito injusto, né? Você querer que ela corresponda às suas expectativas, por que não as nossas expectativas? Porque aí a gente troca e aí a gente chega num consenso. Exatamente. E o que acontece é que fica muito pesada essa relação, Fábio. As pessoas não aguentam. É onde acontece que a pessoa espana. Às vezes o que a pessoa está querendo é sair de casa para não ter que passar por isso. Para não ter que ficar dando conta de segurar os seus pesos. Assim, falando assim, né? Olhando. assim, tá falando uma coisa aqui. Ó, eu vou falar na minha opinião aqui, eu não sou terapeuta, né? Então, a minha vai buscar quem queira. Agora eu vou deixar a minha querida falar. Ela diz o seguinte: eu gosto muito de conversar e falar como me sinto, mas eu preciso encontrar quem goste, porque eu percebo que as pessoas não gostam muito, não. Então, você está se relacionando, você tem que rever isso aí. Né, Exatamente. Ué. Porque tem um lugar assim, ó, que é interessante também da gente ver, que é assim. Quando eu falo de mim de verdade, ou eu falo o que está acontecendo comigo do olhar do que o outro está fazendo? Que na verdade eu não estou falando de mim, eu estou falando do outro. Porque assim, é importante você olhar, assim, observar se você está falando de como você se sente de verdade. Né? Aí, às vezes eu brinco com a minha namorada, assim, que ela fala alguma coisa pra mim, eu falo assim, mas também você fez isso? Aí ela fala, então é sobre mim? Eu falo, claro, é tudo sobre você. Porque a gente brinca com isso, né, gente? Porque a gente brinca pra deixar mais leve, porque na verdade, esse tipo de coisas, eles acontecem o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro acontece coisas dentro de um relacionamento. Por quê? Porque o outro tá o tempo inteiro espelhando os nossos pontos, as nossas questões para serem trabalhadas. Só que como eu não tenho conhecimento disso, o que eu penso? Eu penso que o outro está me agredindo, está indo contra mim, não está a meu favor. Não é possível. Essa pessoa nasceu para vir brigar comigo. Ou para não me ouvir, ou para não me escutar. Que possivelmente, o que acontece? Como a gente está uma hora representando o pai, representando a mãe, eu tenho alguma relação dentro dessa história que eu não fui ouvida nem pelo meu papai ou pela minha mamãe. Isso se representa no meu relacionamento de casal. Para quê? Para que eu resolva esse ponto. As pessoas não gostam muito, porque eu sempre levo lá pro pai e pra mãe, sabe, Fábio? Às vezes as pessoas ficam bem bravas comigo. Mas, gente, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Sem olhar pra minha história, sem olhar para como foi com meu pai e pra minha mãe, com meu papai e pra minha mamãe, não tem como eu resolver as coisas que estão acontecendo agora. A gente navega pela vida, a gente vai vivendo, sem se perceber, sem aprofundar. E vive bem feliz, e vive um tanto de coisas. Mas para resolver, para olhar de verdade, é um trabalho. E é um trabalho que dá trabalho. A gente fala trabalho de autoconhecimento, as pessoas não entendem muito. Mas é um trabalho de quê? De olhar para você, de se conhecer, de entender por que você reage a determinadas situações da forma que você reage. Então, foi que perguntou mesmo? Você que falou dessa forma? Se Cavalcante, vou te falar algo.
Quando você começar a conversar e que você perceber que a pessoa não quer te ouvir, você faz o seguinte, uma coisa contrária a isso. No lugar de você contar algo seu, você vai perguntar algo da pessoa. E aí você vai observar, na hora que ela estiver respondendo para você, o que acontece com a sua cabeça. Você vai observar se a sua cabeça está prestando atenção no que a pessoa fala, está olhando de verdade para a pessoa, está ouvindo ela, ou a sua cabeça está fazendo assim, ó. Ah, eu tô pensando, acho que eu vou assistir uma série, depois, daqui a pouco, acho que eu vou lavar a louça. Presta atenção. Porque geralmente está em você um lugar que também não ouve. E esse é o ponto mais difícil da gente realmente aceitar. Porque para eu entender que tem um lugar dentro de mim que é grosseiro, que é agressivo, eu precisei aceitar isso. Então hoje eu falo assim, ah, eu era uma mulher bem agressiva, bem turrona. Gente, mas quando eu comecei a olhar para isso, cara, parecia que ia me rasgar, porque eu não aceitava. Imagina, logo eu tão perfeita. Como assim eu tenho tudo isso? Então, faz esse exercício, porque esse exercício ele te conta algo a seu respeito, sim. E aí, sabe o que você faz com isso? Na hora que você começar a perceber, acabou de entrar um gato pela minha janela e caiu bem na frente da minha mesa. Então, se quando você ouvir a resposta que a tua cabeça, que a tua mente vai trazer na hora que você estiver fazendo esse exercício, você vai anotar. Porque ela vai te trazer uma resposta assim, cara, você não está prestando atenção. Ou você tá lembrando do que tá, dos seus sentimentos. E, né, enquanto que nesse momento você tem que estar prestando atenção na pessoa. E isso pode ser um exercício com um amigo, com uma pessoa do seu trabalho. Não necessariamente precisa ser dentro do seu relacionamento de casal. Porque isso te mostra coisas a seu respeito. E se você perceber que realmente o que está acontecendo é que essa pessoa que está aí do teu lado, com a qual você se relaciona, não está te ouvindo, você está com a necessidade de chamar ela para uma conversa e dizer para ela, olha, eu não estou me sentindo vista, não estou me sentindo ouvida. O que está acontecendo no nosso relacionamento? O que a gente pode fazer para mudar isso? E aí é a hora onde você vai escutar a pessoa. E aí começa um trabalho para ser feito dentro dessa relação. Então, faz uma coisa ou outra, ou as duas coisas, e vê como você se sente. Possivelmente você vai sair desse lugar onde parece que as pessoas não gostam. E sim, você fala assim, talvez eu possa mudar a forma com que eu me comunique. Entende? Porque às vezes Outro dia eu fiz um post, ou foi um rio, eu não me lembro agora, mas eu veio uma resposta assim. Até parece que isso é verdade. A pessoa escreveu lá, né? Uma mulher. Aí eu fiquei assim, porque eu li aquilo. E aí ela me chamou no direct. Tipo assim, isso aí que você tá falando é tudo uma balela, porque isso não acontece dessa forma. Porque eu tava falando assim que para você ter uma conversa, uma comunicação assertiva, apagou aqui minha lâmpada. Para você ter uma comunicação assertiva dentro de uma relação, você precisa falar o que você sente e dizer o que de verdade está dentro de você, a sua verdade, com amor. E aí a pessoa falava assim, até parece que isso funciona. E por que não funciona? Eu fui então perguntar para ela, por que você acha que não funciona? E, gente, acho que queimou minha lâmpada, tudo bem. Aí eu falei para ela, por que você acha que não funciona? Ela falou, porque eu já tentei. Eu falei, é mesmo? E como você fez? Aí eu falei para a pessoa que as coisas que ela fazia estavam me incomodando, que ela me magoava, que eu sofria, que não. Falei, então você falou para ela tudo que você não gosta dela? Aí ela falou, mas não é assim que é para fazer? Eu falei assim, é legal você falar isso, mas antes experimenta dizer como você se sente quando vocês não conversam a respeito de determinado assunto. Aí ela falou, mas será que vai funcionar? E foi uma conversa isso, ela foi lá e conversou, e ela falou assim, olha, eu disse que eu me sinto sozinha, eu disse que em alguns momentos eu quero ter uma conversa com ele, ele não me escuta, era um casamento, era uma mulher hétero, afetiva. E aí ela me trouxe que nesse momento onde ela foi lá e contou como ela estava se sentindo e não falou absolutamente nada dele, ele então ouviu ela e trouxe uma outra resposta diferente da que ela estava imaginando. Então isso, gente, é um trabalho.
E dá trabalho. Não é uma coisa assim facinho de fazer, não. E tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu gosto sempre de falar para o pessoal. Vou estar fazendo fantasia se não houver comunicação. Exatamente, Cláudia, é isso mesmo. É uma fantasia, porque você está criando coisas que não são reais. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, são processos, são dinâmicas que nós vamos desenvolvendo dentro do processo terapêutico. Né? Então, eu estou trazendo aqui coisas para vocês que vocês podem experimentar. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar lá no direct, que a gente conversa, que a gente troca figurinha. Você me diz como foi o treino e a gente troca um pouco. Mas isso tudo são processos, são dicas que eu vou colocando. Eu vou dando exercício, atividades, dica não, eu vou dando exercício, atividades para a pessoa se desenvolvendo dentro do trabalho, dentro da semana dela, lá no relacionamento de casal, até que as coisas vão se encontrando. Então, é um processo que demora um tempo para acontecer, porque a gente não muda de uma hora para outra, né? Eu mesma demorei um tempo para sair daquela posição agressiva, para sair daquele lugar onde eu queria impor a minha fala e não realmente falar do que estava do meu coração. É diferente. O Rui, ele falou mais ou menos isso, quer ver? Ele disse assim, eu não era grosseiro, mas eu era turrão. O turrão também, às vezes, ele quer fazer valer o que ele está falando ali dentro da relação, né? E ela está dizendo assim, estou até lendo sobre comunicação não violenta. É válido. Que é um caminho também. Que é um caminho, porque... O papo tá bom. O papo tá Tá tão bom? bom que a gente estourou o horário. Passamos no nosso horário. Então, Já tenho 9 horas. não, que maravilha, porque eu gosto que quando acontece isso, é sinal. Realmente a gente atingiu, porque papeamos, né? Botamos o papo em dia, literalmente, mas eu não queria ir embora sem antes te perguntar uma coisa. O que que você mais, quando as pessoas te procuram, o que que você mais escuta? Se fosse para você fazer assim um top, né? 1, 2, 3. O que primeiro você mais escuta nas dificuldades que as pessoas enfrentam dentro dos seus relacionamentos? As mulheres enfrentam dentro dos seus relacionamentos. O que eu mais escuto é que dentro do relacionamento não tem comunicação. Eu não consigo falar o que eu sinto. Eu não consigo me comunicar. Eu não consigo me expor. Isso é uma coisa, Fábio, que acontece nessa geração, ou nessa geração não, nessa época que estamos vivendo, porque, né, são várias gerações. Acontece nessa época que estamos vivendo, porque é o desafio do ponto do desenvolvimento da humanidade. Como eu vejo, tá? Que é assim, ó, estamos todos com vias de comunicações de todas as formas, mas não sabemos nos comunicar. E por que eu vejo isso? Porque existe um estudo que fala dessa era de Aquários, que são os pontos de relacionamentos. Como é que a gente se relaciona? Nós nos relacionamos através da comunicação, da expressão corporal, dos movimentos, e especialmente de um ponto que vem junto com esse, que é o quê? A exposição, que é se expor. E como é que eu me exponho? Eu chego aqui e eu me vulnerabilizo. Me ajuda, Fábio? Essa palavra eu... Enfim, vocês todos já entenderam. É a vulnerabilidade. Né? Então, eu me exponho e me coloco de forma vulnerável para que vocês acessem algo em mim. E me expor dessa forma é algo que é um desafio para todos nós que estamos vivendo essa época. Porque parece muito fácil abrir aqui uma live e falar tudo isso. Mas não é, gente. Esse é um trabalho que a gente faz com a gente constantemente. É um trabalho onde a gente se expõe constantemente. E isso acontece aqui nessa live, onde a gente abre o canal e fala, mas também acontece dentro da nossa casa. Porque falar do que sentimos é um desafio. Porque em muitos momentos nem sabemos o que sentimos. Estamos desconectados de nós mesmos, desconectados das nossas emoções, desconectados da nossa história. Então, esse é o desafio do momento. Como eu me comunico? Então,
tudo isso está ligado à minha história de vida, a como eu me desenvolvi, a como eu me relacionei a vida inteira, com amigos, com pessoas no meu trabalho. Então, gente, isso é o que acontece. Então, é o maior ponto, é o primeiro ponto, é a comunicação. Outro ponto bem comum, você pediu 3, né? É. Outro ponto bem comum é o ciúme. Esqueci, continua. O segundo ponto bem comum é o ciúme. Que se você olhar bem, o ciúme, ele tá ligado ao quê? A falta de comunicação. A posse. E a falta de comunicação, porque quando eu comunico as coisas, quando a gente tem uma conversa aberta, realmente uma entrega verdadeira, não tem como sentir ciúme, gente. Não tem como sentir ciúme. Se você eu falo e eu ouço a minha parceira, não tem como a gente sentir ciúme uma da outra. Tem, porque não tem o que sentir. Né? Porque não torna insegurança, torna segura a relação. Né? Essa relação fica segura, fica próxima. E lembrando que essa insegurança está dentro da gente. Não tem a ver com o outro. Tem a ver com o que a gente sente, com a forma que eu me relaciono com a vida, com o mundo, com as pessoas. E sim chega no nosso parceiro. E o terceiro ponto, que linka todos esses, e é um ponto que está mais atrás desse, porque as pessoas não identificam, é o ponto da falta de conexão consigo mesmo. Por quê? Essa mulher, ela não foi criada para realmente dizer o que ela sente, porque ela não foi criada para sentir as emoções verdadeiras. Dizem que mulher é por emoção, que mulher... Não, gente, nós não fomos criadas para isso. A gente não pode dizer que salto alto machuca o pé. Eu mesmo não podia dizer isso lá atrás. Agora eu nem uso mais salto alto. A gente não pode dizer que não quer passar batom. A gente não podia dizer isso. Então, como que essa mulher que foi criada desse lugar, para ser a dona de casa, para ser a mãe das crianças, pode realmente dizer o que sente? É uma coisa bem legal assim, de pensar. Pensa aí de verdade. Quem é mãe aqui, quem é mulher e é mãe, lembra, quando pariu a criança e começou a amamentar, era legal aquilo? Eu não achava legal. Mas nunca que eu falava. Nunca. É difícil, dói pra caramba. A gente fica assim com um monte de dor, um monte de coisa. Não fala. Por que não fala? Porque não pode. Não é permitido falar. Então, esse pessoal que está agora vivendo aí seus 25 anos, essa geração aí, Z, Y, essa galera, ela já pode falar. Esse pessoal eu vejo na minha nora, vejo nas minhas... Eu tenho eu tenho um grupo de adolescentes aí que eu atendo também. Esse pessoal já pode falar. Nós que estamos assim, ó, de 30 para cima, não sei quantos anos você tem, Fábio. Eu tenho 46, tá, gente? Eu já tô quase com 50. Você tá 40. O Fábio, então, já pode falar. Ele sabe, a gente não foi criado para dizer o que sentia. A gente foi criado para dizer o que era conveniente. Então, agora, a gente está vivendo um processo que é assim, ó. Nós já podemos falar o que sentimos. Mas para falar o que sentimos, precisamos saber o que sentimos. E essa é a base de todo o trabalho que eu faço com as mulheres que eu atendo. E com os homens, porque eu também atendo homens, viu, gente? Meu número maior de clientes são mulheres, mas eu também atendo homens. Por quê? Porque se eu sei o que eu estou sentindo, se eu estou conectada a mim mesma, eu posso realmente me conectar me comunicar de outro lugar. E sim, é onde o trabalho começa. Então é isso aí, Fábio. Esses 3 pontos aí eu vejo que são os mais... Olha, eu quero te agradecer. O que eu queria te complementar é que a maturidade, ela traz um sabor. Claro, tem um processo de envelhecimento, todos nós vamos passar por eles, não tem jeito, né? Tem uma amiga que ela sempre fala, só não vai passar se você morrer. Então, mas a maturidade, ela traz umas certezas pra gente. Quem dera, né? Se a gente tivesse aos 20, essa maturidade, essa cabeça que a gente tem hoje, Sim, né? sim. Isso. Eu olho o Fábio de 20 anos e vejo esse Fábio hoje de 40 anos. Gente, coisa boa. Me perdoem aí os novinhos, as novinhas, mas olha, é muito bom, né? Ter a nossa Muito cabeça de bom. hoje para sentir, para dizer, para resolver os nossos problemas.
Sabe o que é mais legal de tudo isso, ô Fábio? Que é bem isso mesmo. A gente bora conversar e a gente conversa o quê? Nós conversamos sobre as nossas histórias. Então, eu honro os meus cabelos brancos aos 46 anos, porque eu sou uma mulher bem feliz de ter a idade que eu tenho, de ter toda a história que eu vivi, para poder compartilhar com as pessoas que estão querendo, assim, fazer uma mudança na vida delas. Então eu fico bem feliz quando eu sou convidada assim para uma live como essa, porque a gente toca no ponto de alguém e que abre uma luz, acende uma luz assim, a pessoa, opa, acho que eu tô podendo começar então a olhar para mim de outro lugar. A Elaine acabou de escrever isso, ó. Como eu precisava ouvir isso. Estava fazendo tudo errado. Olha, eu acredito nessa história que faço aqui, eu vou para 4 anos. Eu comecei a fazer esse projeto no início da pandemia. E a minha ideia sempre foi trazer assuntos que a gente não vê por aí e conversar sobre eles, sem tabu. Isso eu não posso falar. Não, não é bem assim. Bora conversar. Eu acho que essa é a proposta e a gente está conseguindo atingir. E a resposta sempre vem quando, assim, passou do nosso do horário programado, a gente conversa. Caramba, tá bom? Queria te agradecer muitíssimo por você ter aceitado, de pronto conversar comigo, dizer que sorriso bonito, tá guardadinho aqui no meu coração, tá? Muito obrigado. Todo mundo que ficou aqui com a gente, você é aquela pessoa que a gente fica com vontade de se encontrar para conversar mais, sabe? Ficou com aquele gostinho assim, queria falar mais, queria contar mais. Isso é muito bom. Ai, que gostoso. Gratidão pelo convite. Eu tô assim bem feliz, né, de estar levando um pouco esse olhar para as pessoas, né? Porque quando a gente fala na live, a gente leva o olhar para alguém que não teria esse contato se não fosse através de uma live. Então, bonito o seu projeto. Eu fiquei vendo várias pessoas que você já passaram por aqui e acho muito bom, bem bonito esse projeto. Gratidão a todos que passaram por aqui. Quem sentir vontade de conversar comigo, me manda um direct lá, a gente conversa, a gente fala, a gente marca para bater um papo pessoalmente. Eu sigo assim disponível para realmente poder conduzir essas pessoas, não conduzir eu fazendo o trabalho, ela fazendo o trabalho, apoiar essas pessoas a se conduzirem para outro lugar interno e construir um novo momento na sua vida. Então, um beijo no teu coração, Fábio, um beijo para todo mundo aqui. E a gente se vê aqui no Instagram, me chame e falem comigo. Beijo, beijo. Estamos juntos. Dizer que o nosso papo, daqui a pouquinho eu vou botar, vai ter tudo que é rede, tá? No YouTube, Spotify, então, se você amanhã quiser escutar, você também vai poder, tá bom? Beijo, tá bom. Gente. Beijo, beijo. Prazer, viu? Tchau, tchau. Boa noite.